caros irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Caminho Ortodoxo. Antes de seguirmos com o tema deste vídeo, pedimos, como de praxe, que para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, deixe seu like no vídeo, inscreva-se em nosso canal e, caso goste do conteúdo, compartilhe com os amigos interessados sobre o tema. E no vídeo de hoje nós vamos falar de forma breve e direta sobre um assunto que, infelizmente, divide ortodoxos e católicos romanos de um lado e protestantes do outro: a intercessão dos santos. Nosso objetivo aqui não é apresentar de forma completa a teologia que fundamenta a veneração aos santos, mas sim demonstrar que essa prática remonta à igreja primitiva. E para isso apresentaremos evidências históricas de a veneração das relíquias dos santos, especialmente dos mártires, e os pedidos de intercessão aos santos por parte dos fiéis. Além disso, considerando que há um forte discurso no meio protestante brasileiro, segundo o qual a Igreja teria sido corrompida por sua associação ao Império Romano, e ainda que discordemos frontalmente dessa visão, nosso enfoque será em fontes anteriores ao Concílio de Nicéia, ocorrido no ano de 325 da Era Cristã. Esse concílio marcou o início do processo de institucionalização do cristianismo como religião imperial. Usaremos também algumas fontes do início do período pós-niceno, ou seja, entre o final do século IV e o começo do V, sempre que forem úteis para esclarecer ou contextualizar melhor os testemunhos anteriores à Nicéia. Feita essa breve introdução e delimitação do tema, seguimos para o conteúdo. Quando tratamos da veneração das relíquias, talvez uma das obras mais antigas que possuímos seja o Martírio de São Policarpo, escrito pela Igreja de Esmirna por volta do ano 150 d.C. Policarpo, como sabemos, foi discípulo direto do apóstolo João e bispo daquela comunidade. Essa obra nos apresenta dois elementos de grande relevância para a fé ortodoxa. O primeiro é a distinção clara entre a veneração devida aos santos e a adoração devida unicamente a Deus. Observe o que nos diz o capítulo 17. Para este fim, ele sugeriu a Nicetes, pai de Herodes, irmão de Alces, que fosse e implorasse ao governador que não entregasse seu corpo para ser sepultado, para que, disse ele, abandonando aquele que foi crucificado, eles começassem a adorar este. Isso ele disse por sugestão e persuasão urgente dos judeus, que também nos observavam, enquanto procurávamos tirá-lo do fogo, ignorando isso, que não é possível para nós jamais abandonar a Cristo, que sofreu pela salvação daqueles que serão salvos em todo o mundo, ou irrepreensível pelos pecadores, nem adorar qualquer outro. Por ele, de fato, como sendo Filho de Deus, adoramos, mas os mártires, como discípulos e seguidores do Senhor, amamos dignamente por causa da sua extraordinária afeição para com seu próprio Rei e Mestre, de quem também podemos ser feitos companheiros e condiscípulos. Veja, querido irmão, como o texto já faz uma distinção inequívoca entre a adoração, que só cabe a Deus, e o amor e veneração dado aos mártires. Os mártires são dignos de honra não por si mesmo, mas por sua união com Cristo e pelo amor heróico com que deram testemunho dele. Essa distinção, que muitos acusam de ser uma invenção medieval, já era clara no coração da Igreja ainda no segundo século. O segundo ponto de destaque no texto é a valorização das relíquias dos santos, especialmente dos mártires. No capítulo seguinte, nós lemos: o centurião, então, vendo a contenda excitada pelos judeus, colocou o corpo no meio do fogo e o consumiu. Assim, depois, pegamos seus ossos como sendo mais preciosos do que as joias mais requintadas e mais purificados do que o ouro, e os depositamos em um lugar apropriado, onde, sendo reunidos conforme a oportunidade, nos é permitida, com alegria e regozijo, o Senhor nos considerar celebrar o aniversário de seu martírio, tanto em memória daqueles que já terminaram sua carreira e para o exercício e preparação daqueles que ainda não seguiram seus passos. Esse pequeno trecho nos revela aspectos profundos da vida da Igreja Antiga. Primeiro, as relíquias eram consideradas preciosíssimas. Mesmo em tempos de perseguição, os cristãos se arriscavam para recuperar os ossos dos mártires, tratando-os como verdadeiros tesouros. Segundo, as relíquias tinham uma função litúrgica e pedagógica. Os fiéis se reuniam junto a elas para celebrar a memória do mártir, e também para se fortalecer na fé, sendo preparados para, se necessário, seguir o mesmo caminho do testemunho e até do martírio. Portanto, é difícil negar que desde os tempos mais antigos, a veneração aos santos e suas relíquias já faziam parte da vida eclesial, não como uma superstição, mas como expressão de amor, de fé e de comunhão com aqueles que foram glorificados em Cristo. Um colega protestante, por exemplo, poderia, neste ponto, levantar a seguinte objeção: mas onde está, de forma expressa, a veneração de relíquias nesse texto do Martírio de Policarpo? Essa pergunta é válida e nos dá a oportunidade de aprofundar o tema com base em evidências arqueológicas e em textos do período niceno, ou seja, do século IV em diante.
justamente quando os cristãos ortodoxos combatiam a heresia ariana e perseveravam na fé recebida dos apóstolos. Antes de entrarmos nos textos, é necessário afastar um mito bastante comum no meio protestante: a ideia de que a igreja pré-nicena era uma reunião informal de fiéis em que cada um adorava a Deus de maneira que lhe parecia mais confortável, como fazem alguns movimentos contemporâneos que se dizem restauracionistas. Isso não corresponde à realidade histórica. A Igreja Antiga era profundamente litúrgica e influenciada pela liturgia judaica contemporânea, especialmente a sinagogal, de onde muitas comunidades cristãs haviam emergido. Ela possuía estrutura, ministérios ordenados e um culto organizado, centrado na proclamação da palavra e na celebração eucarística. Inclusive, já nos séculos II e III, os cristãos contavam com edifícios próprios para a celebração da liturgia. As ordens de perseguição do imperador Diocleciano, que determinavam a destruição desses prédios, deixam isso bem claro. E mesmo quando os cristãos se reuniam em igrejas domésticas, essas casas eram adaptadas e consagradas ao culto, com espaços reservados especificamente para a celebração eucarística. Um exemplo notável vem da cidade de Cafarnaum, na casa do apóstolo Pedro. O renomado arqueólogo bíblico Lynn Rittmeyer, que participou de importantes escavações em Jerusalém, descreve o que foi encontrado ali. Várias camadas de reboco foram encontradas nas paredes e no chão. De maneira bastante incomum, este é o único cômodo em Cafarnaum que foi rebocado nessa época, o que indica um uso para fins não domésticos. Houve também uma mudança na cerâmica. Sob o piso rebocado foi encontrado o repertório usual de vasos domésticos, como panelas, tigelas e pequenos jarros. No entanto, acima do piso rebocado foram descobertas apenas potes de armazenamento e lâmpadas a óleo. Quem adorava nesse espaço sagrado? Após Pentecostes, os primeiros cristãos dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E segundo Atos 2,46, isso era feito em suas casas, ou de casa em casa. As evidências arqueológicas apontam para o uso deste cômodo rebocado em Cafarnaum como uma grande igreja doméstica ou domus ecclesia. Este espaço é às vezes referido como o cômodo venerado. Compreender essa realidade de uma igreja com altares, culto eucarístico e memória dos santos é essencial até mesmo para interpretar corretamente certas passagens da Sagrada Escritura. Um exemplo eloquente está em Apocalipse 6, de 9 a 11, onde lemos: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Note, irmão, que os mártires aparecem debaixo do altar, exatamente onde na tradição da igreja costumavam ser colocadas suas relíquias. Para os cristãos do século I e II, essa imagem era profundamente familiar, pois já haviam uma fé marcada pelo culto litúrgico e pela memória daqueles que haviam dado a vida por Cristo, os quais acreditavam interceder pela igreja. Portanto, longe de ser uma invenção posterior, a veneração dos santos e de suas relíquias estava profundamente enraizada na vida da igreja desde os seus primórdios, algo que fica ainda mais evidente nas fontes posteriores que veremos a seguir. Nesse sentido, vale destacar o testemunho da Epístola 22 de Santo Ambrósio de Milão, célebre bispo que defendeu a fé cristã contra os ataques dos arianos. Nessa carta dirigida à sua irmã, ele narra a descoberta das relíquias dos santos mártires Gervásio e Protássio. Que essas vítimas triunfantes sejam levadas ao lugar onde Cristo é a vítima, mas ele sobre o altar, aquele que sofreu por todos, ele debaixo do altar, os que foram redimidos por sua paixão. Eu havia destinado este lugar para mim mesmo, pois é justo que o sacerdote descanse onde estava acostumado a oferecer, mais cedo, a porção da direita às vítimas sagradas. Esse lugar era devido aos mártires. Depositemos, então, as relíquias sagradas e coloquemo-las em um lugar de repouso digno e celebremos todo esse dia com fiel devoção. Perceba, irmão, como Ambrósio reconhece um vínculo profundo entre o altar e os mártires. Enquanto Cristo é a vítima suprema, os mártires são testemunhas redimidas por sua paixão e dignas de repousar sob o altar, exatamente como a imagem de Apocalipse 6, de 9 a 11, que vimos há pouco. A liturgia e a veneração caminham juntas. Contudo, essa prática não se restringe aos mártires cristãos, mas também incluía os santos do Antigo Testamento. Um relato fascinante disso aparece no diário de Etéria, possivelmente uma freira ou dama nobre da Gália, em sua peregrinação à Terra Santa, no século IV. Ao visitar a cidade de Carnéas, ela narra: Qual santo monge asceta, depois de tantos anos passados no deserto, considerou necessário se mover e descer à cidade de Carnéas, a fim de aconselhar o bispo e o clero daquele tempo, conforme lhe havia sido revelado que deveriam escavar naquele lugar que lhe fora mostrado o que foi feito.
E eles escavando naquele lugar que lhe fora mostrado, encontraram uma caverna, a qual seguiram por cerca de 100 passos. Quando de repente, enquanto escavavam, um túmulo de pedra veio à luz, e quando o descobriram, encontraram gravado sobre sua tampa o nome de Jó. A esse Jó foi então construída naquele lugar a igreja que vedes, de tal modo que a pedra com o corpo não fosse movida, mas que fosse colocada onde o corpo havia sido encontrado, e que o corpo permanecesse sob o altar. Aquela igreja, que foi construída por algum tribuno, permanece inacabada até hoje. Na manhã seguinte, pedimos ao bispo que celebrasse a oblação e que ele se dignou a fazer, e o bispo nos abençoando, partimos. Ali também comungamos e, sempre dando graças a Deus, retornamos a Jerusalém, viajando por cada uma das estações pelas quais havíamos passado 3 anos antes. Esse relato demonstra que o costume de colocar os restos dos santos sob o altar como sinal de honra, memória e comunhão espiritual já era indubitavelmente universal na prática da Igreja, mesmo nos primórdios da era imperial, incluindo, dentre os santos, os justos veterotestamentários como Jó. Aliás, cumpre ressaltar que o respeito pelas relíquias dos santos e profetas possui claro fundamento bíblico, como narra 2 Reis, no capítulo 13, os versos de 20 e 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura e Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Um colega protestante, mais cético, poderia ainda assim alegar: tudo bem, as relíquias eram respeitadas e colocadas em locais de honra, mas isso não significa que eram veneradas. No entanto, a própria Epístola 22 de Santo Ambrósio desmente tal objeção. Nela, Ambrósio relata que milagres começaram a ocorrer imediatamente após o achado e a exposição das relíquias. Doentes eram curados ao tocá-las e até possessões demoníacas cessavam. O próprio santo afirma que tais sinais não vinham de um poder mágico nos ossos, mas da intercessão dos santos mártires chamados de campeões da Igreja. Pois não, sem razão, muitos chamam isso de ressurreição dos mártires. Não digo se eles ressuscitaram por si mesmos, mas certamente para nós os mártires ressuscitaram. Vós sabeis, ou melhor, vós mesmos vistes, que muitos são libertos dos espíritos malignos, que também muitíssimos, ao tocarem com as mãos as vestes dos santos, são libertos dos males que os afligem. Vedes que os milagres dos tempos antigos são renovados, quando pela vinda do Senhor Jesus a graça foi mais abundantemente derramada sobre a terra, e que muitos corpos são curados, como que pela sombra dos corpos santos. Quantos lenços são passados de mão em mão, quantas vestes colocadas sobre as relíquias sagradas e dotadas de poder de cura são reivindicadas. Todos se alegram por tocar até mesmo o fio exterior, e todo aquele que toca será curado. Graças a ti, Senhor Jesus, que neste tempo despertaste para nós os espíritos dos santos mártires. Quando tua igreja necessita de maior proteção, que todos saibam que tipo de campeões eu desejo. Aqueles que são capazes de defender, mas não desejam atacar. Estes conquistei para vós, ó povo santo, tais que podem ajudar a todos a ferir a ninguém. Tais defensores eu desejo, tais são os soldados que tenho, isto é, não soldados deste mundo, mas soldados de Cristo. Não temo nenhuma má vontade por causa deles. Quanto mais poderoso é o patrocínio deles, tanto maior é a segurança que ele oferece, e desejo a proteção deles até mesmo para aqueles que me invejam por tê-los. Que venham então e vejam meus assistentes. Não nego que estou cercado por tais armas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Igualmente, temos um relato contemporâneo, a vida de Santo Ambrósio, desta vez vindo do seu filho espiritual, Santo Agostinho de Hipona. No livro 6 de sua obra Confissões, Agostinho descreve como era o costume, na Igreja da África, que os fiéis levassem certos alimentos aos túmulos dos mártires, como parte de atos de veneração. Esses alimentos, após serem colocados nas proximidades do sepulcro, eram posteriormente distribuídos aos necessitados. Note que, embora esse costume tenha sido proibido em Milão por Santo Ambrósio, pela tendência de muitos cristãos à embriaguez e para evitar confusão entre os cristãos e as práticas pagãs, a veneração ainda era executada na cidade, apenas alterando seu formato, substituindo a apresentação de alimentos pela oração com o coração contrito e a caridade. Quando, portanto, minha mãe havia, certa vez, como era seu costume na África, levado aos oratórios construídos em memória dos santos certos bolos, pães e vinhos, que foi impedida pelo porteiro assim que soube que fora o bispo quem proibira isso, ela cedeu tão piedosa e obedientemente que eu mesmo me admirei de quão prontamente ela pôde preferir acusar seu próprio costume a duvidar da proibição dele. Mas ela, quando levava seu cesto com os alimentos festivos, dos quais provava primeiro e dava o restante aos outros, jamais se permitia mais que um pequeno copo de vinho diluído segundo seu próprio paladar temperante, do qual tomava apenas por cortesia. E se houvesse muitos oratórios de santos falecidos a serem honrados do mesmo modo, ainda assim ela levava consigo o mesmo pequeno copo para ser usado em todos os lugares,
e este, que não apenas era bastante aguado, mas também muito morno por ser transportado, ela o distribuía em pequenos goles aos que estavam por perto, pois ela buscava a devoção deles, não o prazer. Portanto, assim que descobriu que esse costume era proibido por aquele pregador célebre e prelado tão piedoso, mesmo para os que praticavam com moderação, para que não fosse ocasião de excessos, para os que se embriagavam e porque tais festas em honra dos mortos se assemelhavam muito à superstição dos gentios, ela se absteve com a maior boa vontade, e em lugar de um cesto cheio de frutas na terra, aprender a levar aos oratórios dos mártires um coração repleto de súplicas mais purificadas e a dar tudo o que podia aos pobres, para que assim a comunhão do corpo do Senhor fosse corretamente celebrada ali, onde a semelhança de sua paixão, os mártires haviam sido imolados e coroados. O nosso cético colega protestante poderia ainda alegar: tudo bem, no século IV a prática de venerar as relíquias dos santos já era normal, mas me prove que a igreja realizava essa prática antes de Constantino. Para isso, além do testemunho das próprias Escrituras em seu livro das Revelações, mais uma vez recorremos à arqueologia, que oferece as evidências materiais contundentes da veneração aos santos desde os primeiros séculos da igreja. Em particular, destacam-se os grafites encontrados nas proximidades dos túmulos de mártires e santos, especialmente nas catacumbas romanas. Tais inscrições não se limitam a homenagens ou lembranças, mas são verdadeiros pedidos de intercessão, rogativas escritas por cristãos que acreditavam na santidade daqueles cujos corpos ali repousavam. Nesse sentido, Anthony Estemond, em seu livro Viewing Inscriptions in the Late Antique and Medieval World, publicado pela Courtauld Institute of Art da Universidade de Londres, ressalta: muitos dos textos soletram oração material de forma muito explícita. Escritores de grafite cristãos primitivos regularmente desenhavam uma fórmula comum de depósito, como a latina pede por X, reza por X, o destinatário era às vezes Deus, mas também frequentemente um santo ou santos. Nas paredes da triclia do Memoria Apostolorum, aproximadamente metade dos 189 grafites, mais ou menos completos, nomeiam Pedro e Paulo diretamente. Aqui a oração mais comum apelava aos apóstolos para que se lembrassem de fulano de tal. Quanto à datação dessas inscrições em grafite, elas variam geralmente do século III ao século VII. Como ressalta o autor, sua datação precisa nem sempre é simples devido à natureza fragmentária e ao contexto em que elas foram preservadas. No entanto, em certos casos, o contexto histórico arqueológico permite uma datação mais segura. Um exemplo notável é o Memoria Apostolorum, cujas inscrições são provavelmente datadas do século III. Anthony Estemond observa sobre o Memorial dos Apóstolos em Roma e o Memorial de São Pedro. No Memoria Apostolorum em Roma e no Memorial de São Pedro, na Colina Vaticana, por exemplo, as estruturas arquitetônicas mais antigas, onde os grafites foram originalmente inscritos, foram substituídas por edificações mais grandiosas nas primeiras décadas do século IV, o que acabou por sepultar e assim preservar aquelas superfícies cobertas de grafites até a sua redescoberta no século XX. Essa observação ela nos mostra que havia, já no século III, uma prática tão consolidada de veneração e intercessão dirigida aos apóstolos que era objeto de escrita em seus memoriais. Quando avaliamos a intercessão dos santos em si mesma, sem conexão direta com a veneração de relíquias, as evidências do período pré-niceno ou imediatamente posterior ao Concílio de Nicéia se multiplicam rapidamente, seja nos escritos patrísticos, na evidência arqueológica ou mesmo na liturgia. Nos escritos patrísticos, apresentamos 3 exemplos significativos anteriores ao Concílio de Nicéia. Eles não apenas demonstram que a crença na intercessão existia, mas também que era amplamente disseminada, aparecendo nos escritos de líderes de diversos centros cristãos. São Hipólito de Roma, em seu segundo livro dos Comentários a Daniel, escrito entre o final do século II e o início do século III, invoca a intercessão dos santos do Antigo Testamento, Ananias, Azarias e Misael. Dizei-me, vós 3 jovens, lembrai-vos de mim, eu vos suplico, para que eu também possa obter a mesma sorte de martírio convosco. Eu, que fui o quarto com vocês, caminhando no meio da fornalha e cantando hinos a Deus convosco como se de uma só boca. Descrevei-nos sua forma e beleza, para que também nós, ao vê-los na carne, possamos reconhecê-lo. Já São Clemente de Alexandria, em seu livro 7 dos Stromata, escrito entre a última década do século II e a primeira do século III, enquanto refuta os gnósticos e expõe a verdadeira gnose, isto é, o conhecimento cristão, afirma que o cristão verdadeiro, mesmo quando ora sozinho, ora em comunhão com os anjos e o coro dos santos. Assim, ele é sempre puro para a oração. Ele também ora na sociedade dos anjos, como já sendo de categoria angelical, e nunca está fora de sua santa guarda, e embora ele ore sozinho, ele tem o coro dos santos de pé com ele. Já Orígenes, que nasceu em Alexandria, mas tornou-se teólogo de grande influência nas igrejas de Cesareia e Jerusalém,
afirma que os que oram corretamente o fazem em unidade com os anjos e as almas dos santos já em repouso. Em sua obra sobre a oração, ele declara: mas estes oram juntamente com aqueles que oram verdadeiramente, não apenas o sumo sacerdote, mas também os anjos que se alegram no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E também as almas dos santos já em repouso. Dois exemplos tornam isso claro. O primeiro é quando Rafael oferece seu serviço a Deus por Tobias e Sara. Depois que ambos oraram, a Escritura diz: a oração de ambos foi ouvida diante da presença do grande Rafael, e ele foi enviado para curá-los ambos. E o próprio Rafael, ao explicar sua missão angélica por ordem de Deus para ajudá-los, diz: mesmo agora, quando tu oraste, e Sara, tua nora, eu levei a memória da tua oração diante do santo. E pouco depois, eu sou Rafael, um dos 7 anjos que apresentam as orações dos santos e entram diante da glória do santo. Assim, ao menos segundo o relato de Rafael, a oração com jejum, esmola e justiça é uma coisa boa. Dessa forma, os testemunhos patrísticos anteriores ao Concílio de Nicéia evidenciam que a intercessão dos santos era uma crença já bem estabelecida e amplamente difundida entre as principais comunidades cristãs. Não se trata, portanto, de uma doutrina tardia ou marginal, mas de uma expressão verdadeira da fé da Igreja primitiva. Quando falamos de evidências materiais da veneração aos santos e da prática da intercessão, encontramos diversos testemunhos que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. Para mantermos essa sessão sintética, apresentaremos apenas alguns exemplos particularmente significativos. E o primeiro desses exemplos é o amuleto de São Tito, um pequeno amuleto de prata, datado entre os anos 230 e 270, onde traz uma inscrição invocando o nome de São Tito. Ainda em processo de completa decifração, seu conteúdo já revela traços claros da veneração e confiança na proteção espiritual dos santos. A transcrição parcial até o momento é a seguinte: em nome de São Tito, santo, 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 em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor do mundo, resiste na medida do possível a todas as apreensões, reveses. O Deus concede admissão de bem-estar. Este dispositivo de resgate protege a pessoa que se entrega à vontade do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pois diante de Jesus Cristo se dobra todo o joelho, dos celestes, dos terrestres e dos subterrâneos, e toda língua confessa Jesus Cristo. Mesmo com lacunas de tradução, é evidente o caráter devocional do objeto, bem como a sua função espiritual, conectando a invocação do santo à fé em Jesus Cristo. Temos também os epitáfios cristãos com pedido de oração. Nesses epitáfios, sobretudo entre o século III e V, encontramos pedidos explícitos de intercessão tanto de santos pelos falecidos quanto dos próprios falecidos pelos vivos. Philip Schaff, em sua História da Igreja Cristã, registra alguns exemplos. Senhora Bacila ou Santa Bacila, nós, Crescentius e Messina, recomendamos a ti nossa filha Crescentina, que viveu 10 meses e dias. Matrona, que viveu 1 ano e 52 dias, reza por teus pais. Anatólios fez isto para seu filho merecedor, que viveu 7 anos, 7 meses e 20 dias. Que teu espírito descanse bem em Deus, reza por tua irmã. Essas inscrições não são casos isolados, tratam-se de expressões espontâneas da fé de comunidades inteiras, revelando uma compreensão de que a comunhão dos santos transcendia a morte física. Por fim, vale destacar o testemunho litúrgico. Na ortodoxia, a liturgia não é apenas um rito, mas a própria expressão da fé. Lex orandi, lex credenti. Aquilo que rezamos é o que cremos. Um exemplo particularmente eloquente vem da antiga liturgia de Jerusalém atribuída a São Tiago, irmão do Senhor, ainda em uso no Patriarcado de Jerusalém em determinadas datas comemorativas. Ainda que sua redação final possa ter evoluído com o tempo, já no século IV a estrutura dessa liturgia era conhecida por São Cirilo de Jerusalém, que a descreve nas suas catequeses mistagógicas. Nela encontramos clara referência à intercessão dos santos e à oração pelos mortos. Então, também comemoramos aqueles que dormiram antes de nós, primeiramente os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, para que por suas orações e intercessões Deus acolha a nossa petição. Em seguida, em nome também dos santos pais e bispos que dormiram antes de nós, e em suma de todos os que ao longo dos anos dormiram entre nós, crendo que será de grande benefício para as almas por quem se eleva a súplica, enquanto aquele santo e tremendo sacrifício é apresentado. Nesse trecho lido, São Cirilo testemunha tanto a oração aos santos para que intercedam por nós, quanto a oração pelos mortos, confirmando uma espiritualidade plenamente compatível com a fé ortodoxa na Igreja Una, triunfante e militante, todas unidas em Cristo. O fato curioso da liturgia de São Tiago, como apresentada por São Cirilo, é o fato de ser extremamente semelhante com a divina liturgia ortodoxa redigida por São João Crisóstomo.
razão pela qual convidamos os irmãos protestantes que estão assistindo, escutando este vídeo, a ler a catequese de São Círio de Jerusalém e, em seguida, presenciar uma liturgia ortodoxa para, com isso, presenciar a fé imutável da Igreja Católica Ortodoxa. Diante de tudo que vimos, as evidências arqueológicas, patrísticas e litúrgicas, fica claro que a prática da veneração aos santos e o pedido de sua intercessão não são invenções tardias, mas elementos constitutivos da fé cristã desde os seus primeiros séculos. Trata-se de uma expressão viva da comunhão dos santos, em que a Igreja, triunfante e militante, se une em oração numa só fé, num só corpo em Cristo. Negar essa realidade histórica é romper com a própria continuidade da tradição apostólica e com a vida espiritual dos primeiros cristãos. Assim, a veneração dos santos não é apenas legítima, ela é profundamente enraizada no coração da Igreja Antiga. E é justamente por isso que até hoje, na ortodoxia, ao entrarmos em um templo e acendemos uma vela diante do ícone de um mártir, não estamos fazendo algo novo ou estranho à fé primitiva, mas sim dando continuidade à fé católica e apostólica de sempre. Encerrando o vídeo por aqui, e deixamos um convite. Viva a fé cristã primitiva, visite uma igreja ortodoxa assim que possível, e na descrição do vídeo, após as referências, colocaremos um link para o Diretório Brasil da Eclésia, onde você poderá consultar a igreja ortodoxa mais perto de você. Um grande abraço, fiquem com Deus.